Ai, ai, tô gravando essa introdução sem nem saber se o DIY deu certo. Mas eu não desisto nunca, né? Vamos lá então. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Verona e aqui no canal eu posto vários tutoriais de customização de caneca usando massinha. Esse vídeo é para mostrar para vocês que persistência é tudo, paciência é tudo e treino também. Eu tô totalmente enferrujada, já fazem mais de 2 anos eu acho que eu não faço uma caneca, então eu sofri um pouquinho, tá? E eu vou dar as dicas para vocês para ficar um pouco mais fácil. Nossa, bicho preguiça é um bicho muito fofo, né? Vamos combinar? Não vontade de apertar? Então é isso, vamos lá então pro tutorial. Primeiro eu dividi a massinha assim, em 4 rolinhos menores marrom, um mais gordinho, pode ser até mais gordo que esse, tá, gente? Marrom, uma bolinha marrom e uma bolinha bege. E conforme eu fui fazendo, eu fui pegando mais massinha depois, né, claro. E eu comecei cobrindo a alça com a massinha marrom, com esse rolinho mais grosso. E depois eu peguei a massinha bege, a bolinha, e fui tentando modelar o focinho, não sei se é assim que chama, da preguiça. Acho que na frente ficou parecendo a pontinha assim de uma coxinha e atrás eu puxei, tipo a parte de trás da cabeça, né, para poder encaixar na alça da caneca e fui apertando. Lembrando, se você estiver usando massa de biscuit, você pode passar cola branca na alça para ficar tudo bem coladinho, tá? Ah, esqueci de falar, né? Eu tô usando massa Fimo, que é a cerâmica plástica. Essa ela fica molinha até você levar pro forno e quando você leva pro forno ela fica dura, tipo um plástico. Eu colei um dos rolinhos mais finos abaixo da cabeça para fazer um braço e depois abri uma bolinha de massa marrom e cobri a cabeça para fazer a parte mais escura, né, da cabeça da preguiça. E juntei tanto o braço quanto essa massinha que eu cobri a cabeça com o resto do corpinho e cortei o excesso. E, gente, dá pra fazer massa de biscuit em casa com ingredientes fáceis de achar, então vou deixar algumas receitas na descrição. E depois encaixei as perninhas também, e depois o outro braço, encaixando ele na borda da caneca. E assim, gente, fica muito feio, claro, no começo, antes de você alisar, antes de você ajeitar, encaixar mais massinha, e vai dar certo, calma. Nesse primeiro momento é importante você fazer a forma geral da preguiça, tentar deixar o mais proporcional possível, tenta olhar uma foto, algum desenho bonitinho, tudo eu olho no Pinterest, tá, gente, para me inspirar e achar um formato bonitinho e para ver também como é que é, se tem mais gordurinha em algum lugar do que no outro, braço mais curto, mais comprido e tudo mais, tá? Como eu tinha pouca massinha marrom, eu peguei um pouquinho da massa bege que eu tinha bastante e fiz uma bolinha e encaixei na barriga para deixar ele mais gordinho, só que ele vai ter tipo uma mancha mais clara na barriga que eu vi que várias preguiças têm. Gente, vocês vão vendo que eu sempre vou improvisando, tentando melhorar. Teve vários momentos que eu pensei em desistir, juro, que eu não tava gostando, mas eu falei, não, vou continuar, vou ver se eu consigo. E eu achei que ficou legal o resultado, vamos ver. Acho que a parte mais difícil foi perto da cabeça, atrás, né, no pescoço. Eu cortei o excesso pra ficar mais certinho, tipo o formato da cabeça, descendo pro pescoço e indo pro braço. Então, de certa forma, eu tive que deixar aparecendo um pedaço da caneca, senão ia ficar uma coisa meio esquisita, como se eu tivesse um pescoço meio grosso demais, não sei. Agora é isso, corta onde tá demais, adiciona massinha onde tá de menos, alisa tudo. E uma dica, se você estiver usando massa Fimo, cerâmica plástica, é você alisar com um pouquinho de óleo, eu uso óleo de coco. Ou, se você estiver usando massa de biscuit, alisar com água mesmo ou hidratante de mão. A vantagem de usar a cerâmica plástica, gente, é que dá sim pra lavar, tá? Depois que a caneca estiver pronta. Claro, lavar a mão com uma bucha macia, água fria. E também porque te dá mais tempo de trabalhar na peça também, porque não seca ao ar livre, seca só se você colocar no forno. Depois de alisar bem a minha preguiça, eu coloquei uma massinha abaixo do braço
pra fazer os pelinhos, né? Então depois eu fiz uns cortezinhos, dei uma alisada pra ficar bem direitinho. Claro que eu fiz uma coisa bem simplificada, só com os dentinhos, assim, pra dar a impressão mesmo de pelinho, uma coisa mais desenho animado, sabe? Outra dica que facilita na hora de alisar esses cantinhos, né, é você usar um pincel com óleo de coco, né, ou com a água. De preferência um pincel bem macio também, pra não riscar a peça. Gente, eu demorei muito pra fazer essa caneca porque eu não tinha um plano muito definido ainda. Eu achei que ia ser bem mais fácil. Mas é claro, a primeira vez é sempre mais difícil e eu já tô mostrando aqui pra vocês o passo a passo. Então, provavelmente, seguindo vai ser um pouco mais fácil. Eu demorei umas 2h30, mais ou menos, pra fazer tudo. Eu demorei alguns dias, na verdade, 2h30 de gravação. Então, acabava que quebrava o braço, aí eu tinha que colar de novo. E tome cuidado também com isso, pra não deixar o bracinho muito fino, pra ele não soltar. Se quiser, pode até passar uma cola, se você estiver usando massa de biscuit, ou fimo líquido, se você estiver usando massa fimo, que isso também ajuda a colar bem. E eu fiz o teste de fazer as unhas de uma das mãos. Mas, gente, depois eu desisti. Vocês vão ver por quê, eu já conto. E também fiz o desenho da parte dos olhos, que é mais escura. Super característica do bicho preguiça, né? Que é super fofo. Então, eu fiz com um palito, depois alisei bem. E como eu disse, né? Não pode deixar a parte do braço muito fino. Então, o meu tava quebrando o tempo todo, porque eu demorei muito, né? Pra fazer. Então, eu coloquei mais massinha para engrossar, principalmente essa parte perto do ombro. E como eu não tinha massinha marrom, foi a bege mesmo, já que eu decidi no final, depois de tudo seco, pintar, tá bom? Eu decidi fazer as unhas só depois de secar, gente, porque tá difícil ficar manuseando com ele molhado, toda hora quebrava o braço. Então, eu coloquei no forno para secar a minha massinha, seguindo as instruções da embalagem da massinha, tá? E depois de seco, eu fui ajeitando alguns detalhes, como por exemplo, eu achei que ainda podia estar mais lisinho, então eu dei uma lixadinha, não sei se vocês vão precisar, de preferência uma lixa mais fina, tá? Eu não tinha. E eu também coloquei mais massinha em cima dessa parte do braço para ficar bem firme. Se estiver usando massa de biscuit, você pode passar cola branca antes de adicionar mais massa, né, para ela colar bem e depois deixar secar. É assim que eu conserto rachaduras na massa de biscuit, tá? Que às vezes acontece. E agora eu decidi fazer as unhas. Eu fiz um rolinho, né, de massinha bege, depois fiz 2 riscos e depois tentei separar um pouquinho esses dedos, né, com uma espátula. Passei massa fimo líquida na mão para poder colar bem, né? Se estiver usando massa de biscuit, pode ser cola branca mesmo, como eu já disse. Coloquei no forno novamente, com um tempo bem menor, né, obviamente. E depois dei mais uma lixadinha, principalmente na área dos braços, limpei bem e comecei a pintar com tinta acrílica, que eu acho que fica muito bonito também pintar depois, fica bem brilhante, sabe? Pintei a parte marrom, depois a parte bege. E, gente, depois que secou tudo, eu fiz vários risquinhos muito fofos, um tom mais claro de marrom, né? Um bege, assim, pra fazer tipo o efeito de pelos. Eu acho que fica bem estiloso. E depois que secou o tom mais claro, eu fiz um tom de marrom mais escuro também, intercalando com esses risquinhos mais claros, que eu achei que deu um efeito muito fofo também. Para fazer o rosto, eu pintei primeiro essas manchas dos olhos de marrom, depois o focinho com um tom de marrom mais claro, fiz bolinhas pretas, depois que essa mancha marrom secou, né, com a bundinha do pincel, desenhei uma boquinha, um sorrisinho com uma caneta definitiva. E enquanto secava o rosto, gente, eu fui limpando toda a caneca com uma espátula e um cotonete. Depois passei verniz na parte do corpo. E fiz bolinha branca dentro dessa bolinha preta do olho. Aí é só passar verniz no resto. Eu fiz a bochechinha também, gente. Ficou muito fofinha, rosa. E passar verniz e tá pronto. E é isso, gente.
gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa caneca. Espero que tenha ficado boa. Mesmo se não ficar, eu vou postar esse vídeo, tá? Porque eu acho que é importante também mostrar pra vocês a realidade, tá? E é isso. Deixa o gostei pra mim. Comenta aqui embaixo me falando o que você achou da caneca. E se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!